De novo, você hoje quer fazer eu chorar, mas eu não vai conseguir porque eu vou me conter. Salve, salve quebrada! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Mais Prestude, um episódio especial diretamente do CEPAM, falando sobre a base da educação antirracista, com a nossa querida convidada Silvana, professora Silvana. Muito prazer, professora, é um prazer enorme estar com a senhora aqui, podendo conversar e repassar essa educação antirracista para todos. Muito obrigada. Eu que me sinto extremamente grata e feliz pelo convite e poder dialogar um pouco sobre o que temos feito dentro dessa temática antirracista aqui no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta. Eu sou a professora Silvana Barreto Oriente, sou professora formadora, sou professora de língua portuguesa da rede e estou aqui no CEPAM, coordenando as ações do CEPAM Digital. Certo? Então, é um prazer estar aqui para contribuir aquilo que for possível. Professora, como podemos começar a massificar essa educação antirracista dentro das escolas? Bem, é uma pergunta que nos enche assim de interrogações, né? Há muito tempo tem se falado em uma educação antirracista, mas pouco se tem feito. Isso eu digo não no âmbito macro, porque há mais de 20 anos nós temos importantes leis que foram implementadas, como a 10.639 e a 11.645, que trazem a obrigatoriedade da inclusão da temática, da história e da cultura afro nas nossas escolas da educação básica, assim como a temática indígena. Mas efetivamente nas nossas escolas pouco temos visto. E, atualmente, com a mudança de governo, novamente essa temática tem sido fortalecida e tem sido, como é que eu posso dizer, tem sido disseminada nas redes de educação. E, pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas já pioneiramente está oferecendo à sua rede de educadores estaduais, tanto da capital quanto do interior, um curso chamado Bases para uma Educação Antirracista. Esse curso, apesar de ele ser EAD, ele traz uma inovação porque ele conta com alguns encontros síncronos e presenciais. 2 deles aconteceram agora no dia 19 de novembro, com a temática voltada para a educação escolar indígena. E hoje, dia 21 de novembro, nós tivemos um segundo encontro, agora voltado para o contexto da educação escolar quilombola. Então, como professora, como educadora, eu entendo que esse é um passo muito importante para que haja essa massificação, porque nós temos hoje em torno de 550 professores inscritos neste curso, tanto da capital quanto do interior, mais ou menos 219 da capital e os demais do interior e até de outras instituições do estado. Então, esse é um passo muito importante. O objetivo foi termos um representante de cada uma das nossas escolas, que pode ser de qualquer etapa, de qualquer modalidade, mas que fosse um representante de cada escola, para que esse representante pudesse, como pré-requisito para a conclusão do curso, implementar uma prática antirracista na sua escola. Então, desses 550 aproximadamente professores que estão estudando, nós vamos ter aí mais de 500 práticas pedagógicas sendo aplicadas nesse mês de novembro nas escolas da rede estadual do Amazonas. Então, isso é um passo significativo para que, de fato, tenhamos uma educação antirracista na rede. E a ideia é que esses profissionais, esses educadores, repliquem isso, sejam multiplicadores daquilo que eles estão aprendendo nesse curso e nos próximos que iremos ofertar. Professora, qual é a sensação que a senhora tem participando de uma ação tão importante enquanto sendo mulher preta e principalmente voltado para essa questão do ser mulher dentro da educação em si? Ai, você agora tocou no meu ponto fraco, porque esse momento é um momento de uma relevância pessoal muito grande.
Porque, como você bem destacou, eu como mulher preta, vivi inúmeras cenas de racismo, de preconceito, de discriminação, de inúmeras outras violências durante a minha educação básica. E essas violências vividas ao longo de anos, e violências que eu não entendi à época, porque não se falava sobre isso. Não é só que não se combatia, não se discutia, não se refletia sobre isso, nós sofríamos calados. E durante muitos anos o meu escape foi ficar escondida, me invisibilizar, me calar, ficar ali no meu cantinho para que ninguém percebesse, para ver se essas violências diminuíam, porque nem mesmo os professores, os gestores, educadores da escola intervinham. Então era uma dor vivida silenciosamente, anonimamente. Quando eu cheguei na graduação, foi um momento em que eu tive contato com autores e autoras, mulheres negras também, intelectuais, que me trouxeram outra leitura daquilo que eu vivi, que era possível atuar como não vou nem chamar de defensora, mas como uma propagadora do quanto as nossas meninas negras e indígenas têm sofrido em nossas salas de aula. E isso passou a ser uma mola propulsora da minha prática enquanto professora. Então, a partir desse momento, eu me dediquei a desenvolver práticas pedagógicas antirracistas lá no início, quando eu assumi meu primeiro concurso, que eu comecei a trabalhar, nós já tivemos aí a iniciativa de começar a trabalhar autoras negras, né? Tanto na literatura quanto na leitura de trabalhando interpretação de texto, redação, sempre trazia essa proposta para as minhas aulas. E hoje, aqui no Centro de Formação, eu tenho esse compromisso de conclamar os professores para essa visão, em qualquer que seja a ação que nós formos desenvolver. Nós estávamos trabalhando no SAEB, por exemplo. Lá eu trazia a importância de uma educação antirracista. Estávamos trabalhando o novo ensino médio. Ali, através dos itinerários formativos, eu buscava inserir essa pauta, porque é uma pauta urgente. Para quem nunca viveu uma cena de discriminação e de preconceito, pode considerar até mimimi, como alguns chamam. Mas para quem sofreu esses abusos e essas violências, entende da urgência de nós trabalharmos com essa temática nas nossas salas de aula. Professora, a senhora destacou um importante ponto, que é em relação aos escritores e escritoras que são negros e negras, e a visibilização desses escritores, desses livros, que são de autores negros e que muitas vezes não vemos dentro das escolas, a gente não vê essa educação, essas aulas voltadas para isso, que principalmente podem cair em temas de vestibulares, podem cair em temas de redação. Como é o seu trabalho voltado para isso, assim, de realmente aplicar nas suas escolas essa questão da visibilização dos trabalhos de negros e negras? Bem, como eu falei a você agora há pouco, já faz um tempinho que eu estou fora da sala de aula. Durante a minha prática em sala de aula, eu sempre dei um jeito de inserir esses autores, né, essas autoras e autores negros e negras. Hoje, aqui no Centro de Formação, a pauta antirracista está num processo, né? Tem um ano, mais ou menos, que nós começamos a trabalhar diretamente com matemática. Então, para 2025, nós estamos no processo de construção do planejamento de formação, construção do catálogo de formação. E, com certeza, a inclusão de homens e mulheres negros e negras na construção desse portfólio é uma prioridade para o Centro de Formação e da Secretaria de Estado de Educação. Então, para 2025, com certeza teremos aí Conceição Evaristo, com certeza teremos Carolina Maria Jesus, que nós tivemos aí em 2023 várias questões relacionadas ao quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Esse ano tivemos, inclusive, o tema da redação do Enem sobre a valorização da cultura africana. Então,
é uma pauta de extrema importância, de extrema necessidade. E eu quero, inclusive, convidar todos vocês, professores, colegas, que entendem a necessidade e a urgência dessa temática, a selecionarem melhor os seus autores para trabalhar em sala de aula e, à medida em que for possível, porque alguns pensam, não, mas os estudantes não se interessam pelo tema. Isso não é verdade. Cada vez que nós apresentamos uma nova autora negra ou um autor negro, a gente percebe o quanto eles se sentem representados naqueles autores e autoras, e isso faz uma diferença incrível na formação desses estudantes que estão nas nossas salas de aula. Professora, qual é a importância da educação quilombola, não só dentro das escolas amazonenses, mas também do Brasil inteiro? Bem, a educação quilombola ela já foi reconhecida como uma das modalidades, né, de ensino. Isso está previsto nas nossas legislações educacionais. Infelizmente, essa visibilidade ela é bem recente, não que a legislação seja recente, mas essa visibilidade, esse protagonismo é recente, mas é de extrema importância que sejam efetivadas políticas direcionadas à educação escolar quilombola, para que esses estudantes que estão nos quilombos, já desmistificando aquela ideia de que no Amazonas não tem quilombo, nós temos, inclusive na capital, Manaus, nós temos um dos quilombos urbanos do Brasil, né? Se eu não me engano, não lembro precisamente os números, mas um deles está na cidade de Manaus, e temos ainda Barreirinha, nós temos Novo Airão e outros municípios que contêm, né, população quilombola. Então, é de extrema importância que esses estudantes tenham efetivadas políticas direcionadas a essa educação escolar, para que eles se identifiquem, para que seja uma educação direcionada para o território, para as especificidades dessa população. E hoje, inclusive hoje, dia 21 de novembro, foi lançada aqui na Secretaria de Estado a política, eu vou tentar lembrar o nome, porque tá aqui, se eu não conseguir lembrar eu vou colar, vou mostrar aqui para vocês, Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. É um nome grande, mas você pode gravar a sigla, que é PNEC. Então, essa política é uma iniciativa do governo federal que visa unir as secretarias de educação em busca do alcance de metas específicas para a superação de alguns desafios que foram levantados na primeira escuta que foi feita. O resultado dessa escuta saiu no dia 19, se eu não me engano, foi ontem, dia 20. Saiu o resultado onde o Ministério da Educação mapeou como que se encontra o quadro das secretarias voltadas à educação escolar quilombola. E, infelizmente, o estado do Amazonas ficou em último lugar nesse ranking de políticas efetivas voltadas para a educação quilombola. Mas a partir do lançamento desta política, que foi realizado hoje pela Secretária Executiva Pedagógica de Educação, nós estamos na expectativa de que essas políticas serão efetivadas e os nossos estudantes quilombolas sentirão o impacto positivo dessas políticas na sua formação escolar. Professora, e eu gostaria de saber, em qual momento da sua vida a senhora olhou assim para si mesma e pensou em participar, em fazer parte dessa ação pelo seu povo, em uma época em que não tinha tanta visibilidade, não tinham pessoas pretas, tanto na mídia quanto na educação, e a senhora pensou em fazer parte disso e procurar uma mudança para o seu povo dentro da educação em si? De novo, você hoje quer fazer eu chorar, mas eu não vai conseguir porque eu vou me conter. Esse momento, que eu gosto de chamar de virada de chave, na minha vida como pesquisadora e acadêmica, ocorreu quando eu ingressei no mestrado. A minha chegada ao mestrado foi no momento de luto. Eu havia perdido a minha mãe para a Covid. Logo no início da pandemia, ela foi uma das primeiras a serem vitimadas em Manaus.
E a minha mãe foi a minha maior incentivadora, sempre. Ela acreditou em mim quando eu não acreditava, quando ninguém acreditava. A minha mãe era aquela que olhava para mim, ela botava meu cabelo bem curtinho, como de menino, né, à época. Cortava bem curtinho para não ter trabalho. Mas ela dizia, todo mundo na escola dizia que Bicha Palma é daqueles dons que você pode imaginar, porque você já deve ter passado por algo parecido. E eu chegava em casa chorando, ela dizia, minha filha, você é linda, do jeito que você é, com cabelo curto, longo, gordo, magra, você é linda. E durante toda a minha vida, ela foi a minha maior incentivadora. Quando eu terminei a graduação, ela perguntava, minha filha, quando é que vai sair o mestrado? Ela tinha o maior sonho de me ver dirigindo, porque ela achava que era um empoderamento ver uma mulher dirigindo, e ela queria que eu dirigisse, me incentivou a tirar a habilitação, me ajudou a terminar a graduação e ela me cobrava pelo mestrado. E trabalhando, querendo, não é, mudar o mundo, fui deixar o mestrado em segundo plano. Até que a pandemia veio e levou minha mãe. E eu disse, eu vou fazer e honra a memória dela. E no mesmo ano em que ela se foi, eu fiz seleção, fui aprovada e comecei com mestrado em Ciências e Humanidades na Universidade Federal do Amazonas. E tudo que eu fiz, todas as pesquisas que eu realizei durante o mestrado, eu pensava nela. Todas as minhas pesquisas realizadas durante o mestrado, eu pensava nisso, enquanto ela, uma mulher indígena, que a minha mãe é indígena do povo Cambeba, e eu só descobri isso depois, muito tempo depois. Ela sempre soube que era indígena, mas nunca soube o povo. E durante a minha pesquisa de doutorado, eu fui atrás, fui às comunidades, busquei as lideranças para descobrir o nosso pertencimento. E essa minha mãe, uma mulher com pouco estudo, não terminou nem o ensino fundamental 1, mas ela entendia que a nossa saída era a partir da educação. Porque nós viemos de uma família pobre, eu fui criada no interior do estado do Amazonas, de uma família pobre, sem pai, porque meu pai é um homem preto, nordestino, mas que por situações da vida não nos criou, não me criou. E pensando nela, eu comecei a pesquisar sobre o empoderamento da mulher no contexto escolar amazônico. E agora, no mês de outubro, eu fiz o lançamento do livro que é resultado dessa pesquisa. O nome do livro é Reflexões para o Empoderamento da Mulher no Contexto Escolar Amazônico. E nele eu trago um pouco daquilo que eu vivenciei na educação básica, aliado a possibilidades pedagógicas de trabalho para o fortalecimento da identidade ou das identidades das mulheres negras e indígenas. Então foi nesse momento de dor que eu busquei, através da pesquisa, uma forma de superar o que eu estava vivendo e de ajudar estudantes e professores a se entenderem, se reconhecerem, se valorizarem e destacarem e evidenciarem as suas potencialidades. Então, esse foi um momento que marcou a minha vida, marcou a minha formação como pessoa, como educadora e como pesquisadora. E quando eu terminei o mestrado, eu já gostei, né, de estar vivendo aquilo, pensei que podia fazer mais. Antes de eu terminar o mestrado, na verdade, eu já participei do processo de seleção do doutorado. Quando eu fiz a defesa do mestrado, eu já estava aprovada no doutorado em educação da Universidade Federal de São Carlos. Então, não foi assim, eu não planejei, eu quero ser uma inspiração para outras mulheres negras ou indígenas. Eu não planejei isso, mas se isso acontecer, eu vou entender que valeu a pena. Se alguma menina negra ou indígena olhar para mim e pensar, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, vai ter valido a pena todo o esforço, vai ter valido a pena toda a dor, todo o choro, tudo que eu vivi, porque eu almejo sim, ser uma voz para as nossas irmãs, né? Em homenagem a todos os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, principalmente a minha mãe, que foi uma mulher guerreira, que nos criou de forma que a gente pudesse sonhar. Porque para meninas pretas e indígenas criadas no interior do estado do Amazonas, sonhar
é um desafio. E concretizar esse sonho é um desafio muito maior. E hoje eu estou vivendo a realização de um sonho. Estou vivendo a realização de um sonho de poder mostrar que eu fico muito feliz de ver você num projeto lindo como esse. Nós podemos fazer e ser aquilo que nós quisermos. É uma declaração, um ponto muito importante, é um ponto muito alto, assim, que quando somos crianças, principalmente crianças que não se veem na televisão, não se veem no meio da educação, com livros e etc., é muito importante ver que chegamos nesses lugares e que muitas vezes a gente não se via antes, a gente nem imaginava que iríamos chegar a tal ponto, a tal dia. E é muito importante a sua história, seu trabalho, tudo que a senhora tem planejado e tem concretizado por meio da educação, principalmente. E agora, com sua licença, vamos ver onde que a Raquel tá. Raquel, preta, fala pra mim. Bom dia, gente. Hoje, diretamente da sede do CEPAM, estamos com o professor e historiador Danilson Mello. Eu queria perguntar pro senhor, professor, por que você acha que a imagem negra é muito marginalizada? Se eu for levar em consideração o viés histórico, você vai entender que todo o processo da abolição foi conduzido por branco. Como se fosse dado a ele o direito de ser livre, mas não é bem isso. O negro ele tem uma história, essa história ela tem raízes, tem cultura, tem projeto social. Você não pode desvincular. Então ele é sempre visto como um indivíduo marginalizado, porque dentro da sociedade a qual ele vive, como ele foi abolido, entre aspas, do processo de escravidão num momento já ali, onde a economia brasileira era uma economia agrária, que usava outro tipo de mão de obra, tinha uma outra mecânica, ele ficou excluído. Esse negro deixou de ser escravo para ser marginalizado, para ser favelado, para morar em lugares insalubres, para não ter chances reais, por exemplo, do ensino. Então, o que a gente tem que pensar assim, essa visão, ela foi uma visão que não foi construída agora, ela é uma visão que vem de ancestrais nossos. Se nós não visualizarmos a necessidade de rever isso, de reconstruir esse espaço, isso não vai acabar, infelizmente.